Muito bem, eu vou continuar a minha série aqui a respeito das igrejas do Apocalipse e hoje vou falar sobre a igreja de Sardes. Nós vamos ler os versículos 1 a 6 do capítulo 3 do Apocalipse e o tema de hoje é: estamos vivos ou mortos? Antes de nós lermos, deixa eu dar aqui um resumo de o que acontecia nessa cidade, nessa igreja, para que os irmãos também se coloquem a par e consigam entender melhor o texto. A cidade de Sardes foi uma das mais impressionantes cidades do passado. Uma cidade gloriosa, com uma história gloriosa. Ela ficava numa colina alta e era toda cercada por muros fortes. E a história conta que eles se orgulhavam da sua segurança. Eles tinham orgulho por se considerarem inexpugnáveis. Mas a cidade foi invadida e tomada 2 vezes na sua história, justamente porque havia um buraco no muro. E aí, na madrugada, o exército inimigo entrava e dominava a cidade. Então, eles entenderam muito bem a mensagem de Jesus, que disse para eles se manterem vigilantes. Eles sabiam o que Jesus estava falando. Também nessa cidade havia adoração a ídolos, em especial a deusa Cibele, que, segundo eles criam, ela ressuscitava pessoas mortas. Então, eles também entenderam muito bem a mensagem de Jesus, que perguntou para eles qual era a condição espiritual em que eles se encontravam. Então, entendido isso, vamos ler então o texto da palavra de Deus, vai ficar aí na projeção para você acompanhar também. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Veja que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, este é um texto que se refere a nós. A carta à igreja de Sardes é uma igreja para a igreja de hoje. É importante nós atentarmos para isso. Ela tem dicas atualíssimas para as igrejas do Brasil e do mundo hoje. Por isso é que a Bíblia é um livro sempre atual e sempre fala ao nosso coração. Algumas questões para serem entendidas nesse texto. A primeira é que a expressão aí, o anjo da igreja, ela pode se referir ou a anjos mesmo, anjos, seres angelicais, ou aos pastores da igreja. De qualquer maneira, se for aos anjos, seres angelicais, nós encontramos apenas uma menção no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo se dirige ao anjo da igreja como sendo um ser angelical. Já como pastor da igreja, nós também não temos outro lugar da Bíblia em que o pastor da igreja seja chamado de anjo. Mas a maioria dos comentaristas, e eu fico com eles, acredita que o anjo da igreja aqui é mesmo o pastor, aquele que é o responsável pela igreja, tá? O pastor local.
Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, é uma referência ao próprio Cristo, aqui no sentido de plenitude. É aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus, é totalmente Deus. Ele se referindo a Ele mesmo, então mais fácil entender isso aqui. As 7 estrelas são, na verdade, também os 7 pastores, que são responsáveis pelas 7 igrejas. E aqui no final do texto, quando tem a expressão vestidos de branco, pois são dignos, é importante entender isso, que aqui não é uma indicação de que a salvação seja por obras, pelo contrário, porque eles serão vestidos de branco, como nós também, quando cremos em Cristo, fomos justificados e recebemos novas vestes. Essa dignidade não é nossa, mas vem do próprio Jesus. Por isso, então, o texto termina dizendo que os nossos nomes, daqueles que creem em Jesus e foram justificados por Cristo, pela graça de Deus, jamais terão seus nomes apagados do livro da vida. Isso mostra também que a salvação é imperdível. Nós cremos, portanto, que a salvação é pela graça, dada por Deus, mas não se pode perder. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, a pergunta que eu quero começar a responder é a seguinte: será que nós precisamos de um reavivamento espiritual na igreja hoje? Como Sardes precisava? Será que nós também precisamos passar por um reavivamento? Em primeiro lugar, sim, porque há crentes morrendo espiritualmente entre nós. E aqui não tem a ver, irmãos, com a salvação, mas com a vida espiritual. Há muita gente no nosso meio que é crente em Jesus, mas vive como se fosse um defunto andante, um morto que demonstra todas as características de morte e não reage. Há gente assim, gente que se afastou de Deus, gente que não busca mais o Senhor, não se alimenta da palavra de Deus e por isso está morrendo espiritualmente. E há uma necessidade urgente, então, de um reavivamento da parte de Deus para conosco. Em segundo lugar, precisamos sim de um reavivamento, porque há muito ativismo sem vida íntegra na igreja. Era exatamente o que acontecia com a igreja de Sardes. Esta era uma igreja operosa, eles trabalhavam para Deus, só que a sua vida não estava de acordo com as exigências de Deus. E isso fazia com que eles fossem reprovados pelo Senhor. Então eles trabalhavam muito, mas não tinham integridade na vida. Será que há alguma semelhança com o nosso tempo? Essa igreja era uma igreja famosa entre as outras igrejas, mas na visão de Jesus, ela foi reprovada. Ela era famosa para o mundo, mas foi reprovada justamente para quem mais interessava, que era o próprio Cristo. Então, não adiantava nada. Eles tinham muito trabalho, eles faziam muitos projetos, eles eram conhecidos em toda a Ásia e Europa, mas foram reprovados por Jesus porque não havia integridade em sua vida. Então, em terceiro lugar, é necessário um reavivamento, porque também há crentes vivendo como ímpios. E aqui é um passo além, porque há gente que está vivendo uma vida fria, uma vida cristã mais ou menos, o que já é uma desgraça, mas há cristãos que estão vivendo como ímpios, como gente do mundo de verdade. E isso aqui é uma tragédia espiritual. Gente que está na igreja, mas tem uma vida tão pecaminosa e tão horrível como alguém que odeia Cristo. Infelizmente, também temos gente assim na igreja. Isso é uma tristeza para nós, e isso traz a reprovação de Jesus para essas vidas. Como é que nós então podemos vivenciar esse reavivamento que Deus quer nos dar, que Jesus quer nos dar? Primeiro, retornando aos critérios de Deus. Cristo é a régua, Ele é o padrão, nós imitamos o seu jeito de agir. Então, quando nós servimos a Deus, nós não fazemos do nosso jeito, nós fazemos do jeito de Cristo. Por isso é que nos preocupamos com as intenções do nosso coração.
Não basta você trabalhar na igreja. É importante saber quais são as motivações que você carrega dentro de si. Se você trabalha para aparecer, você será reprovado. Se você não trabalha para a glória de Cristo, você será reprovado. Se você trabalha para se sentir útil entre as pessoas, você será reprovado. Porque nós servimos a Deus segundo os critérios de Deus, não segundo os nossos critérios. Então as motivações do nosso coração são muito importantes. É importante saber para quem você trabalha, por que você trabalha, para que você serve. É claro que você precisa servir. Servir deve estar no nosso DNA de cristãos. Nós existimos para servir, mas servimos a quem? E servimos para quê? Quais são os objetivos mais íntimos do nosso coração? Quando você serve na igreja, quando você serve a Deus no mundo, você serve para a glória de quem? Para a glória de Cristo ou para a sua glória? Então nós precisamos retornar aos critérios de Deus. Também, como já vimos em outras cartas aqui no Apocalipse, nós precisamos retornar urgentemente à palavra de Deus. A palavra de Deus como norma para nós, como guia, como caminho a ser seguido, para discernirmos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Só que para isso acontecer, irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a Bíblia a cada dia. Como que alguém pode se dizer um cristão se não ama a palavra de Deus? E como alguém pode dizer que ama a palavra de Deus se não a lê todos os dias? Se não se dedica a buscá-la, a estudá-la, a meditar sobre ela? É impossível um cristão afirmar amor a Deus ou amor pela palavra de Deus sem essa dedicação diária. Você não vai crescer, você não vai se fortalecer se você não amar de verdade, na prática, a palavra de Deus. Por isso é que nós insistimos, mesmo em tempos tão difíceis, de tanta oposição, a manter os canais de ensino em nossa igreja. A escola bíblica é essencial para nós, nós não abrimos mão, porque entendemos a importância de cada um de nós conhecermos cada vez mais a palavra de Deus. Não pode ser negociado isso, irmãos. Se você quer ser um crente que agrada a Jesus, você precisa retornar à palavra de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa retornar à palavra de Deus. Não tem outro jeito. Se você quer um reavivamento espiritual acontecendo em sua vida, você precisa retornar à palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos retornar à dedicada vigilância espiritual. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos em guerra. Nós vivemos tempos de guerra. Ou você não percebeu isso ainda? Você já percebeu o quanto os nossos filhos são atacados nas escolas, nas redes sociais? O quanto nós somos atacados neste mundo? Já percebeu que as coisas não estão nada fáceis e que Satanás tem ganho terreno em nossa vida, em nossa casa? Você já percebeu que aquilo que antes era puro já não é tão puro mais? Porque nós cedemos espaço para o diabo, para ele entrar em nossas vidas, em nossas casas, nossas famílias, na vida dos nossos filhos, em nossos casamentos. Nós estamos em guerra. E você primeiro precisa ter essa consciência. Nós vivemos em guerra. Sendo assim, nós não podemos esmorecer e temos que continuar vigiando firmemente. Vigiar é um princípio bíblico, irmãos. Devemos vigiar porque o diabo, como o Tatu citou aqui hoje, o diabo, nosso inimigo, ele continua andando em derredor ao nosso encontro, buscando aqueles a quem ele vai destruir, e que não seja nenhum de nós. Nós estamos em guerra. Vamos manter então nossos joelhos
firme no chão, nossos olhos voltados para o céu, nossas mãos segurando firmemente a palavra de Deus, para que nós não sejamos vítimas de Satanás e ele venha destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja. Em quarto lugar, nós vivenciaremos o reavivamento retornando à santidade, à pureza, colocando para fora do nosso coração, da nossa vida, tudo aquilo que não é Cristo, expulsando do nosso meio tudo aquilo que Deus reprova, que Jesus reprova. Essa igreja de Sardes era uma igreja altamente pecaminosa. Eles se deixaram levar tão longe que já se pareciam com o mundo. Que nós não sejamos assim, irmãos. Eu falei no último sermão, você só terá suas orações atendidas se a sua vida for pura diante de Jesus. Se você estiver vivendo em pecado, você não pode contar com a resposta de Deus para você. Você não vai ser abençoado vivendo uma vida de impurezas, de pecados. Então busque a santidade. Jogue fora da sua vida todo o pecado. Não aceite nada que fique fora da vontade de Deus para você. Purifique a sua vida. Purifique as suas palavras, o seu linguajar. Purifique os seus gestos. Purifique a maneira como você trata as pessoas. Santifique a sua vida. Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, derramar o seu sangue para que nós fôssemos puros. Agora depende de nós apenas crermos e também fazermos a nossa parte para rejeitarmos todo o pecado e assim nós agradarmos a Deus, que é o que importa. E finalmente, resumindo tudo, nós viveremos o reavivamento retornando para Jesus, que resume toda a carta aqui para Sardes. Nós precisamos todos os dias retornar para Jesus, porque infelizmente a nossa tendência humana, carnal, é de nos afastarmos de Jesus, dos seus valores, dos seus princípios, dos seus mandamentos. Mas nós precisamos todos os dias tomar a decisão de retornar para Jesus com o nosso coração inteiro. Nós precisamos amar a Jesus, precisamos glorificar a Jesus, precisamos viver para a sua glória, nós precisamos retornar todos os dias para os pés de Jesus. E este é o grande desafio da igreja, é o seu desafio, é o meu desafio. Nós nos afastamos naturalmente, mas nós voltamos pela graça de Deus. Cada dia, então, é a decisão de voltarmos aos caminhos de Deus, aos pés de Jesus, tendo a Ele como nosso Senhor, dedicando nossa vida para adorá-lo e para servi-lo. Volte para Jesus, aproxime-se novamente dEle, e você vai experimentar, então, este grande reavivamento que Deus promete a todos nós. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, nos abençoe.